A torcida do Cruzeiro recebeu o atacante Gabigol com festa no Mineirão. A expectativa era grande para o primeiro encontro. Gabigol entrou de mãos dadas com Pedro Lourenço, presidente da SAF do Cruzeiro. Bem-vindo, Gabigol! 44 mil torcedores foram ao Mineirão para a apresentação do principal reforço do clube. E o público só não foi maior porque um setor do estádio está em reforma. É um dos principais jogadores do Brasil. Ele é um jogador muito bom, eu acho que ele vai fazer uma história no Cruzeiro. Muito feliz, muito animado. E é o cabuloso! Gabigol deixou o Flamengo após 6 temporadas. Ele passou boa parte do último ano na reserva, mas recuperou espaço e fez 2 gols na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Muita gente fala que minha temporada, a última, não foi tão bem, mas mesmo assim tão bem. Eu ganhei 2 títulos e foi muito importante na final. E teve provocação ao maior rival do Cruzeiro. Eu respeito muito o Atlético, é um grande clube, o maior de Minas é o Cruzeiro. O Gabigol assinou um contrato com o Cruzeiro por 4 temporadas. Ele está com 28 anos e acredita que se tiver sucesso no novo clube, pode voltar à seleção brasileira. Primeiro, sempre colocar o Cruzeiro na frente. Eu acho que com todo o carinho, com todo o esforço que eles fizeram por mim, o Cruzeiro merece estar sempre na frente de tudo. E depois, é claro, a seleção é um objetivo. Além de Gabigol, o Cruzeiro apresentou outros 5 jogadores. O lateral direito Fagner, o volante Christian, os meias Eduardo e Rodriguinho e o atacante Dudu. Não tem como eu vir aqui prometer que a gente vai ganhar tudo, a gente vai ser campeão de tudo, mas que o Cruzeiro vai incomodar, o Cruzeiro vai. Minhas amigas, atenção, China Azul. Hoje, durante a apresentação do Gabigol, o nosso Rodrigo Calvoso, que cuida do meu canal, nós mostramos uma nota do Jornal Olé dizendo que o jogador Valentim Gomes, do Vélez Sarsfield, já estava a caminho da Toca da Raposa. E agora eu estava vendo o nosso querido Samuel Venâncio confirmando o Cruzeiro está pagando 10 milhões de euros pelo Valentim Gomes, zagueiro espetacular do Vélez Sarsfield, que com certeza vai ajeitar a casa cruzeirense, vai ajeitar a zaga. E o Cruzeiro já aumentou a proposta, está disposto a pagar 44 milhões de reais por 70% do passe do Fabrício Bruno. Ou seja, o Cruzeiro está buscando os 2 melhores zagueiros da atualidade para que eles componham a equipe, para que o Cruzeiro fique forte em todos os setores. Então, o Valentim Gomes já está contratado, já está a caminho de Belo Horizonte, faltam pequenos detalhes de acerto daqui e dali, pagamento de imposto, isso e aquilo. No mais, está acertado com o Cruzeiro, deve se apresentar terça-feira. Terça-feira a negociação deve ser concretizada. E o Fabrício Bruno, o nosso querido André Cury, que também é um empresário do Dudu e do Fabrício Bruno, já apresentou a proposta nova do Cruzeiro, 44 milhões de reais por 70% dos direitos federativos do Fabrício Bruno, que é cria do Cruzeiro, e o zagueirão poderá retornar à Toca da Raposa. Gente, que dia feliz, que dia alegre, que apresentação espetacular em nível de Cruzeiro, em nível de gigante, em nível de time do mundo. Jamais nenhum clube brasileiro fez uma apresentação com tanta pompa, com tanta maravilha, né? Com tanto entusiasmo da torcida, 45 mil pessoas no Mineirão, acompanhando a apresentação de Gabigol e dos demais contratados, Dudu e companhia. Gente, o Cruzeiro está montando um time para ser campeão. O Cruzeiro está montando um time para disputar tudo que ele vai disputar nessa temporada em condições de ganhar. E o Cruzeiro vai competir com o Palmeiras, Flamengo e talvez o Corinthians, né? Que são as equipes, o Palmeiras e o Flamengo há muito tempo já ganhando tudo, e o Corinthians que montou um time forte e o Cruzeiro vai ali junto com eles. São as equipes que eu acredito vão disputar os títulos nessa temporada de 2025 no futebol brasileiro. Então, a notícia é dada por mim, né? Às 10 e pouca da manhã, durante a transmissão ao vivo no meu canal de YouTube, Jaircy Carvalho Esportes, para a torcida do Cruzeiro, durante a transmissão da apresentação do Gabigol, o Jornal Olé, da Argentina, um dos principais jornais daquele país, confirmando que o Valentim Gomes está a caminho da Toca da Raposa
para vestir o manto sagrado azul. E o Fabrício Bruno, como eu disse, o nosso querido André Cury, aumentando a proposta, né? O Cruzeiro aumentando a proposta para 44 milhões, 70% dos direitos federativos, para que o Fabrício Bruno volte a vestir a camisa do Cruzeiro. Acho que o Flamengo vai acabar aceitando, né? Porque o Fabrício Júnior é reserva lá, Fabrício Bruno, melhor dizendo, é reserva lá, ele não quer mais jogar no Flamengo, ele quer jogar no Cruzeiro, ele é cria do Cruzeiro, é amigo do Gabigol, hein? E o Gabigol chegou. Então, gente, que time o Cruzeiro está montando? Um time forte. Diniz, você vai ter a faca, o queijo e a goiabada na mão para cortar esse doce, meu amigo. É com você. É com você, Diniz. Você vai ter o melhor material humano para trabalhar. O Cruzeiro foi o clube que mais contratou e contratou peças importantes. Quem está falando mal é de inveja. Dudu e Gabigol são espetaculares, campeoníssimos, né? E a torcida já até brincou que o Gabigol tem mais gol, tem mais títulos que o rival. A torcida tem direito de brincar, é uma brincadeira da torcida, ela tem todo o direito, porque ela está empolgada, está entusiasmada. Gente, o Cruzeiro esse ano, cada jogo no Mineirão, 60 mil pessoas. Cada jogo na Toca 3, 60 mil pessoas. E o Pedrinho pediu para que vocês aumentem o sócio torcedor, passar de 200, 300 mil. E também aqui no canal do Jaircy Carvalho Esporte. Vamos chegar a 150 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil e vamos nessa. Porque aqui é cabuloso, aqui é Cruzeiro e nós estamos juntos. Olha, Fabrício Bruno e Valentim, né? Gomes poderão formar a nova zaga do Cruzeiro. Valentim já está a caminho. E o Fabrício Bruno está pertinho da Toca 2. Bora falar agora sobre o Cruzeiro com o sábado agitado. A festa para a recepção dos novos atletas aconteceu diante de mais de 43 mil pessoas no Mineirão. E só não estiveram mais pessoas porque estava havendo uma reforma no Mineirão e o estádio não pôde receber uma lotação maior. A expectativa é de que se tivesse 100 mil ingressos, 100 mil pessoas estariam por lá. A festa foi bem legal e contou com uma participação especial de Gabigol, que até então não havia sido anunciado, ou melhor, apresentado. Gabigol prometeu bastante coisa, cutucou o Tite e disse o seguinte, abre aspas, não tem como prometer que vamos ganhar tudo, mas o Cruzeiro vai incomodar. No Mineirão ou fora de casa, os outros times vão ter que respeitar, fecha aspas. Os demais atletas já contratados também foram recepcionados pelos torcedores. Alexandre Matos fez um discurso bastante bonito pro Pedrinho BH, comparando aos principais ídolos da história do clube. Outra novidade importante do sábado, Cruzeiro aumentou sua proposta para a compra do Fabrício Bruno, mesmo tendo chegado a um acordo com o Vélez pelo Valentim Gomes. Operação de compra do zagueiro argentino de 21 anos de idade custará 9 milhões de dólares. Já em relação a Fabrício Bruno, a nova oferta é de 7 milhões de euros fixos, mais 1 milhão de euros em bônus, totalizando 51 milhões de reais. A primeira oferta, vale a lembrança, havia sido de 5 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos. Nessa nova proposta, que pode chegar a 8 milhões de euros, o Cruzeiro quer ser dono de 70% dos direitos econômicos. O Fabrício Bruno tem 100% do seu vínculo preso ao rubro-negro e faz enorme esforço para jogar no Cruzeiro. Ele já percebeu que no Flamengo ele vai ser reserva, não terá tantos minutos sob o comando do Felipe Luiz, e existe a promessa do Alexandre Matos de que, em caso de mudança para o Cruzeiro, ele vai ser titular absoluto da Raposa. E lá no meu Twitter eu trouxe a seguinte informação. Na reunião que o Flamengo teve ontem com Fabrício Bruno e André Cury, representante do zagueiro, os dirigentes do Fla alegaram que o valor oferecido pelo Cruzeiro é baixo, pois ele já teve proposta melhor na temporada passada. 13 milhões de euros de maneira fixa, mais 2 milhões de euros em metas, proposta essa do West Ham. Na ocasião, o Flamengo aceitou, mas o jogador não topou ir para o West Ham. Além disso, a cúpula rubro-negra ouviu que Fabrício Bruno não tem mais o interesse de se transferir para o exterior e que topa ir para o Cruzeiro, pois entende que será mais utilizado para poder sonhar com mais convocações para a seleção, além de ficar perto da família e também ser um clube que já atuou e não terá dificuldades na adaptação. Ou seja, Fabrício Bruno expressou o desejo de se transferir para o Cruzeiro, mas o Flamengo alegou que para isso acontecer a proposta precisa ser vantajosa. Agora, o representante do zagueiro, André Cury, vai conversar com a Raposa para melhorar as condições. A ideia é comprar parte dos direitos econômicos e fixar a compra obrigatória de outra parte dos direitos através de metas, como o número de jogos, por exemplo. A negociação está em andamento. Essa é a informação mais importante. O Cruzeiro não desistiu do Fabrício Bruno. O Cruzeiro fará uma nova proposta. O André Cury, representante do zagueiro, que também é representante do Dudu, que foi apresentado hoje lá no Cruzeiro.
André Cury já está em Belo Horizonte, ele foi acompanhar a apresentação do Dudu e, obviamente, ele vai aproveitar essa ida a Belo Horizonte para tratar da situação do Fabrício Bruno. É uma situação extremamente delicada, só para vocês terem noção. O Fabrício Bruno interrompeu as férias, parou tudo que ele estava fazendo durante as férias para poder ir ao CT Ninho do Urubu e conversar com José Boto, que é o novo dirigente do Flamengo. Foi o primeiro contato do zagueiro com o José Boto, repito, o novo dirigente, e aí ele expressou o desejo dele. Porém, ele ouviu o seguinte: Fabrício, a gente entende o seu desejo, entendemos a sua insatisfação de estar na reserva, entendemos que Felipe Luiz não vai te utilizar em muitos jogos, você é reserva atualmente, a gente entende isso tudo. Porém, você precisa entender o nosso lado também. Essa proposta do Cruzeiro, na nossa visão, não é vantajosa. Não faz sentido a gente te vender por 5 milhões de euros e ficar com 50% dos seus direitos econômicos, sendo que você vai completar 29 anos e dificilmente terá um grande poder de revenda futura. Falando aí de futebol brasileiro, enfim, quem vai contratar o Fabrício Bruno daqui a 2, 3 anos, pagando um valor alto para o Flamengo receber uma boa quantia por esses 50%? E, de fato, olhando o lado do Flamengo, não faz o menor sentido. Embora eu entenda o lado do jogador, entendo também que para o Flamengo não é vantajoso ter um jogador com salário alto, insatisfeito na reserva. Mas é um jogador que vai ser importante em determinado momento da temporada. Por conta disso, o Flamengo não topou a proposta. Porém, pode fazer negócio se o Cruzeiro aumentar as cifras. E aí depende muito de como será a próxima proposta do Cruzeiro. E não teve nenhuma proposta nova. Acabei de conversar com o André Cury, antes de gravar esse vídeo aqui. Estou gravando esse vídeo 3h36 do dia 3 de janeiro de 2025 e não teve nenhuma proposta nova do Cruzeiro ao Flamengo até o momento. Eles vão conversar com o André Cury, eles vão se reunir para tratar do assunto. Mas o Fabrício Bruno expressou, sim, esse desejo dele. E o Fabrício Bruno também gostou do que ouviu do José Boto, e o José Boto gostou do que ouviu do Fabrício Bruno e do André Cury. Foi uma conversa bem harmoniosa, bem tranquila, não teve discussão, não tem forçação de barra de nenhum lado, muito pelo contrário. O que teve foi sinceridade dos dois lados. O jogador foi sincero com o Flamengo e o Flamengo, na figura do José Boto, foi muito sincero com o Fabrício Bruno. E o Felipe Luiz também já foi sincero com o Fabrício Bruno e o Fabrício Bruno já foi sincero com o Felipe Luiz, porque os dois se falaram durante as férias. Hein? E por falar em se falar, quem ligou para o Fabrício Bruno foi Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro. Fernando Diniz também já conversou com o jogador. Então, o jogador já ouviu do lado do Cruzeiro que ele vai ser muito utilizado, que ele é muito bem-vindo. Mas, para o negócio sair, e não é algo impossível, o Cruzeiro precisa melhorar as condições financeiras, tendo em vista que o Flamengo entende que esse valor oferecido inicialmente pelo Cruzeiro não é vantajoso para sair negócio. E por falar em